Exatamente isso. O estado do Acre vem passando por uma situação um pouco complicada. A gente está passando por um período de seca, o tempo também está bastante quente e também tem a questão das queimadas. Mas a gente está na CESACRE para falar a respeito disso. Mas o que tem a ver? A gente vai falar sobre uma redução que foi detectada em relação a doenças respiratórias, a síndromes respiratórias. Mas existe aí uma questão que deve ser muito bem explicada, porque de um lado existe ali uma espécie de redução, mas do outro existe ali alguns números que vêm chamando a atenção dos profissionais aqui em saúde da CESACRE que são responsáveis por fazer essas análises técnicas. Primeiro, para a gente entender sobre essa questão da redução, eu vou conversar com a Anúbia Martins, ela que é coordenadora da vigilância dos vírus respiratórios. Anúbia, com essas pesquisas que vocês fazem aqui constantemente na CESACRE, vocês conseguiram detectar uma redução no número de síndromes respiratórias agudas graves. E isso é um ponto positivo para a saúde do Estado. Sim, sim, tivemos uma redução considerável nas últimas 6 semanas. Nós fazemos esse monitoramento através das semanas epidemiológicas. Então, nas últimas 6 semanas, nós tivemos queda no número de registros de notificações e, com isso, a gente considera uma estabilidade, né, dessas síndromes gripais. Vale lembrar que nós monitoramos as doenças respiratórias por vírus respiratório, certo? Então, esse é o nosso monitoramento, mas nós temos que lembrar também que existem outras doenças respiratórias, né, que também são consideradas agudas, mas que são causadas por outros agentes, né? Bactérias, partículas suspensas no ar e tantos outros, fungos e etc. Então, em relação ao nosso monitoramento de vírus respiratórios, nós consideramos uma estabilidade de casos, né, então um número baixo de notificações. E essas doenças, essas síndromes respiratórias agudas graves, quais são as doenças que se classificam como essas síndromes agudas? Então, o que nós consideramos de síndrome respiratória aguda grave, que a gente também denomina como SRAG? Nós consideramos doenças causadas por vírus respiratórios, que é o que nós monitoramos, mas também temos as doenças causadas por bactérias e por fungos, que também são consideradas agudas, né? E aí acaba levando à internação. E nesse momento que a gente está vivendo, onde tem queimadas e, com isso, partículas suspensas no ar, que são tóxicas, né, ao sistema respiratório, então leva às internações que nós consideramos e chamamos de SRAG, né? Síndrome respiratória aguda grave. Bom, essa foi a parte positiva em relação a essa questão das síndromes respiratórias agudas graves. Agora eu converso com o Edivan Menezes, ele que é chefe do Departamento de Vigilância em Saúde. Edivan, mesmo tendo uma parte boa em relação a isso, mas existe uma outra parte que é preocupante, porque mesmo não sendo classificadas como síndrome respiratória aguda grave, que são esses vírus que a Anúbia acabou de explicar, mas existem também as doenças respiratórias alérgicas, e é aí que entra uma questão que vocês detectam um aumento causado pela fumaça. Isso mesmo. Como a Anúbia bem disse, nós fazemos a vigilância, né, das SRAGs, mas a gente sempre lembra que a SRAG ela não é causada somente por vírus, né, que nem no início do ano nós tivemos a tríade viral que tanto nos preocupou, né, a influenza, o vírus da Covid, o vírus sincicial respiratório, né, que estava em alta. E agora o que nós observamos? Que a positividade desses vírus eles vem baixando, porém a gente tem uma estabilidade e continuamos com o número de pessoas hospitalizadas. E isso nos remete à síndrome respiratória alérgica, que é causada pelas fumaças. Então, a gente continua vendo pessoas com sinais e sintomas gripais, com coriza, com cefaleia, né, com muita secreção no peito, a mãe fica preocupada com a criança, e isso, na maioria das vezes, está sendo causado por essas partículas que ficam suspensas no ar, né, e que advém das queimadas, né, que nós estamos com redução esse ano do número de queimadas, que é muito bom, porém, ainda é um número alto, um número que preocupa, um número que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ainda coloca como um alerta para a segurança respiratória de todos nós. Então, se a pessoa tem alguns sintomas em relação a essa questão alérgica, né, em relação à fumaça, é importante fazer o quê? Procurar a unidade de saúde, o que é importante fazer para diminuir essa questão e também, claro, vocês ficarem cientes da situação. Isso é algo muito importante. Não tem como nós afirmarmos ou colocarmos como se fosse uma receita de bolo, que é. Então, para ser descoberto, você precisa primeiro
procurar uma unidade de saúde. As medidas da etiqueta sanitária, elas continuam. Todo e qualquer sinal e sintoma de síndrome gripal, coriza, dor de cabeça, tosse, espirro, ele precisa ser contido primeiramente pelo uso de máscara. A gente não, de forma alguma, retiramos a questão do uso da máscara. A Organização Mundial da Saúde, Pan-Americana de Saúde, todos os órgãos internacionais de saúde continuam colocando o uso da máscara como um método de barreira extremamente eficiente e eficaz, para que, se for um vírus, você não prolifere para outras pessoas. Segundo, o uso de álcool em gel. Tão importante quanto a gente quebra a cadeia de transmissão de um vírus, de uma bactéria, e a vacinação. São as primeiras questões que nós colocamos. E a partir disso, a gente busca uma unidade de saúde, até para que nós, enquanto vigilância, a gente consiga ter os dados de: será que é um vírus respiratório? Será que é uma síndrome causada por uma questão alérgica? A gente só vai ter esses dados se a população buscar uma unidade de saúde, se ela fizer os exames que são recomendados dentro da unidade de saúde, e para que esses dados cheguem até a gente. Porque para esse dado chegar até a Secretaria de Saúde, a população precisa buscar a unidade de saúde, o postinho de saúde na esquina de casa, uma UPA, para que ela faça os exames e para que esse dado chegue até a Secretaria, para que a gente possa tomar as medidas melhores e mais indicadas para a população, para o que está acontecendo, que nem agora a gente está observando que o número de positivos para vírus está diminuindo, porém a hospitalização continua. Responsável pelas queimadas, pelo número de partículas que está no ambiente, causando essa inflamação da via aérea superior e inferior, dependendo da idade. Edivan, muito obrigado. A Nube também, muito obrigado pelos esclarecimentos. Com imagens de Clédio Tamorim, Luan Rodrigo, aqui da CESACRE, para o Gazeta Alerta.